Oi, gente! Hoje vamos dar aquela volta pela época do Barroco. Aquela época que a gente tinha os patronos da arte, os grandes comerciantes patronos das artes e os grandes mecenas que suportavam os artistas. Hoje a gente vai falar de um jovem bem vaidoso e bem tempestuoso, que é o Michelangelo Merisi. E se você não reconheceu ele de nome, acho que daqui a pouquinho você vai entender quem é. O que é importante falar sobre ele agora, já de cara, é que ele foi muito importante para revolucionar o retrato realista. Então hoje a gente vai analisar Incredulità di San Tommaso, de 1601, do Michelangelo Merisi, o Caravaggio. Começando então pela nossa análise visual e o nosso eixo de simetria, o que a gente consegue perceber aqui é uma simetria bilateral por semelhança. Quer dizer que o lado esquerdo e o direito, eles não são exatamente iguais, mas os pesos visuais e os contornos das figuras fazem o nosso cérebro tender a entender uma simetria ali nessa obra. Então ela tem essa simetria bilateral por semelhança. E eu queria aproveitar e lembrar para vocês da série do glossário, que está aqui no card, para a gente passar mais rápido por esses conceitos. Seguindo então, além dessa simetria por semelhança, essa obra ela tem dois planos compositivos. O plano do fundo, que é predominantemente esse tom escuro, bem escuro, que é um tom de preto, e o primeiro plano, onde a gente tem as quatro figuras dessa composição. Então aqui nesse primeiro plano, a gente vai começar pela figura um pouco mais ao fundo aqui, nessas camadas de figura. Essa figura é uma cabeça e a gente consegue perceber que ela está localizada bem no eixo central da obra. A posição dela tem uma leve inclinação para a esquerda, o que vai gerar uma tensão visual bem pequena ali na nossa percepção. E essa tensão ela está indicando esse lado esquerdo da obra. Já na camada da frente dessa figura, a gente tem duas figuras, as duas maiores figuras da composição. Do lado esquerdo a gente tem esse homem com vestes brancas e a gente vai ver que ele se segrega bastante aqui da composição. E isso dá um destaque para ele por causa desse contraste de cor. Toda a obra ela é predominantemente escura ou vermelha. Ele é mais claro, a pele dele é mais clara e ele tem essas roupas mais brancas, que vai passar pra gente a impressão de que esse lugar está iluminado e aqui existe uma hierarquia compositiva, sendo essa figura uma das mais importantes da composição. E aí do lado direito a gente tem uma outra figura humana, um outro homem do mesmo tamanho, mas a gente vê aqui que ele já tá com essas vestes mais vermelhas e mais escuras e que ele tá numa posição quase que espelhada do homem com vestes brancas. E apesar dessa figura não ter tanto destaque, tanta importância quanto a figura anterior, ela vai ajudar a construir na nossa percepção essa ilusão de simetria, por causa do tamanho e da posição. E a última figura da obra, essa que está na camada mais da frente, ela é a figura que vai trazer pra gente dinâmica na composição. O que a gente percebe aqui nela é que a cabeça dela tá bem no eixo central, que nem aquela primeira figura, ela tá bem em cima do eixo central. E o corpo dela tá do lado direito e as mãos estão do lado esquerdo. Esse corpo do lado direito é uma grande forma vermelha, que tem bastante peso visual, mas ela é uma forma bem simples. É um corpo... é realista, mas a gente entende ele rapidamente, assim. Como ele tá com esse tecido coberto, a gente entende como uma grande forma vermelha bem rápida. Então é uma forma menos complexa, uma forma mais simples. E o tamanho desse corpo, com relação a essa figura, ela vai jogar naturalmente o peso visual pro lado direito. E aí, para contrabalancear esse peso e criar um movimento, do lado esquerdo, o artista vai posicionar as mãos. Essas mãos, elas são figuras mais complexas, então naturalmente elas vão prender a nossa atenção para entender essa figura, pra gente ler como uma mão. E além dessa complexidade formal, ela também é uma figura que tá mais clara do que o restante do corpo, fazendo ali um paralelo com a figura daquele homem de branco. Então é como se as mãos dessa figura tivessem iluminadas também. Isso vai criar mais tensão visual e vai criar esse movimento da direita para a esquerda. Então a gente sai do corpo pesado e é apontado direto para aquela figura mais clara. Então a obra ela é simétrica, e geralmente composições simétricas tendem a ser mais estáticas, mas ela tem essa dinâmica interna dentro dessa forma simétrica, da direita para a esquerda. Vamos então para aquele momento mais interpretativo que a gente vai tentar entender o que o Caravaggio está querendo passar com essa obra, o que ele está querendo dizer. E a primeira coisa que a gente tem aqui é que essa é uma obra figurativa. Então ela indica mais ou menos qual que é a interpretação mais acertada para a gente ter. O que a gente tem aqui então são quatro homens interagindo e um desses quatro ele é destacado pelas cores da sua veste e pela luz, que é esse homem de branco. Como a obra é toda escura, essa ideia de iluminação nessa figura dá muita importância para ela, mas também traz uma coisa de sobrenatural, de mistério, como se tivesse algo que a gente não entende que está iluminando essa figura. Quase como se essa figura estivesse emanando luz própria. A gente vê também que essa figura ela tem um ferimento no peito aberto, bem grande,
mas esse ferimento ele não sangra. As duas figuras que estão no fundo, elas interagem com essa figura principal, com esse homem iluminado, só olhando pra ele, olhando o que tá acontecendo nessa cena. Elas fazem o papel nosso, de observador mesmo. E já essa figura que tá na frente, ela interage com esse homem colocando a mão dentro do ferimento dele e com uma cara de espanto. E aí vamos pro título da obra, né, que é a Incredulidade de São Tomé. Esse título ele faz referência direta à mitologia cristã e a uma passagem dessa mitologia, que é quando Cristo ressuscitou e foi se apresentar aos seus discípulos, né, que são seus seguidores mais próximos, e um deles não acreditou que aquela figura era Cristo e que ele queria ver os ferimentos mortais que ele tinha recebido. E aí aqui na obra está representado como a mão sendo colocada dentro desse ferimento. E a partir daí tem essa metáfora da fé. Então essa obra ela é um retrato de um momento cético e de uma prova de fé. E aí, pensando no que eu sinto, né, como eu me relaciono com essa obra, a gente tem que entender aqui que a primeira coisa que acontece é que, como ela é uma obra figurativa, eu já começo a interpretar uma coisa minha, assim, eu olho pra ela e já começo a pensar, já leio ela, tem uma figura humana aqui que tá fazendo isso, então o sentimento ele vai vir um pouco depois. E aí eu já começo a interpretar essa obra e a primeira coisa que me vem à cabeça é essa metáfora de fé, e assim como São Tomé, eu não sou uma pessoa de fé. Olha só que bonito, várias rimas. Então, como esse sentimento de fé é ausente de mim, eu tenho uma primeira negação em relação ao tema da obra, só que ela ainda me atrai. E aí eu vou entender por que ela me atrai, tá me atraindo aqui. E aí as minhas emoções vão percorrer esse outro caminho. E aí eu olho pras cores. A gente tem aqui cores bem escuras, bem pretas, e você sabe que o preto ele me agrada muito, ele me dá uma sensação de conforto, apesar de ser uma cor brutal. E além do preto, a gente tem essa cena muito violenta da mão entrando no outro homem, que também me agrada de alguma forma. Principalmente porque essa cena violenta ela é representada de uma forma muito sofisticada aqui. Ela não agride o seu olhar, mas ela te incomoda. Afinal, a gente tem duas pessoas vivas, uma colocando a mão dentro do peito da outra. Então, o que eu sinto quando eu olho para essa obra é uma volta do meu ceticismo por causa do tema, um conforto por causa da cor e um prazer por causa dessa representação violenta. E essas três emoções juntas, mais a técnica do Caravaggio, faz com que eu fique bastante impressionado com a obra. Mas então vamos falar um pouco do impacto geral do trabalho do Caravaggio e um pouco da vida dele, porque ele tem umas coisas bem engraçado, ou tragicômico. Lembra que lá no começo eu falei que ele era jovem e intempestuoso, né? Agora vamos descobrir o porquê. Mas primeiro, o Caravaggio nasceu em Milão em 1571. Ele era filho de um importante administrador, que também era decorador lá na Caravaggio, e é por isso que o nome dele acaba ficando conhecido Caravaggio. Assim como o Da Vinci, que era Da Vinci, era o Leonardo, do lugar Da Vinci. O Caravaggio era o Michelangelo, da Caravaggio. Mas então ele era filho desse importante administrador, e logo na sua infância, a peste bubônica vai chegar na sua família e vai matar quase todos os homens da família. Ele vai crescer meio sem essa figura masculina. Imagina se a sociedade é patriarcal e machista hoje, imagina naquela época. Então ele vai crescer sem essa figura importante e isso talvez vai justificar um pouco as ações que ele vai ter daí pra frente. Mas como ele era de uma família bem relacionada, ele logo vai se interessar pela pintura e vai estudar em vários ateliês. Ele vai fazer algumas viagens para estudar em ateliês de alguns artistas. Mas então em 1600 ele vai para Roma e é aqui, após fazer algumas reproduções de obras para sobreviver, ele vai ter tanto o desenvolvimento da sua linguagem, quanto uma sorte política que vai colocar ele fazer a sua carreira artística explodir. Vamos começar da sorte política que ele vai dar. O que acontece é que a Igreja Católica é muito poderosa nessa época, e ela tá em Roma, e o que ela tá fazendo aqui é uma reformulação da sua teologia e da forma de abordar os fiéis. Então a Igreja tá criando uma nova imagem, e essa nova imagem que a Igreja tá criando vai de encontro com a pintura do Caravaggio, com o realismo que ele está retratando, que aí é decorrente da linguagem. E os outros fatores sociais e políticos que vão tornar a história do Caravaggio tragicômica é que ele vai, como ele vai ficar muito próximo da igreja, e ele já vai ter vindo de uma família importante, ele vai conseguir penetrar nessa camada importante de Roma, ele vai ser muito bem relacionado e ele vai ter vários protetores dessa classe alta, só que ele era uma figura muito problemática. Ele briga. Aonde o Caravaggio estava, tinha uma briga, uma discussão, uma confusão. Isso vai escalonando até que em um momento da vida dele ele vai cometer um crime de assassinato e vai ter que fugir de Roma. Ele vai fugir de Roma, porque se ele voltasse pra lá ele seria preso, e ainda assim ele vai continuar criando confusão até que ele vai ser preso em Malta, e aí ele é tão bem relacionado que ele vai conseguir escapar dessa prisão, e toda essa vida muito atribulada dele vai fazer com que ele morra com 38 anos só. Então por isso ele é um jovem tempestuoso. Mas vamos então pro segundo fator, que acho que é o mais importante aqui no canal,
que é a linguagem. E a construção de linguagem dele, o que ele vai se propor a fazer, vai ser um dos fatores que vai, né, alavancar e marcar ele como um dos artistas mais importantes da história. O que o Caravaggio tá fazendo de linguagem? Vamos voltar lá pro contexto social, né? Teve o Renascimento, e aí lá no Renascimento desenvolveram as técnicas de ponto de fuga e de esfumato. Que o Caravaggio vai fazer uma evolução da técnica de esfumato de ponto de fuga, onde ele vai colocar mais dramaticidade. Ele era essa pessoa intensa, né, que brigava com todo mundo e cometia crimes. Então ele vai refletir isso na obra dele com essa dramaticidade. E ele vai dar essa dramaticidade pelo contraste de cores bem escuras com cores muito claras, muita luz. Então essa é a primeira característica que vai diferenciar ele dos outros artistas, né? Ele trabalha esses tons escuros sem medo e esse contraste forte. E a outra coisa que ele vai fazer, que talvez seja a maior quebra de todas, é que ele vai quebrar com a idealização da imagem. Se os renascentistas buscavam proporção áurea para retratar as pessoas, mesmo quando faziam um retrato fiel, eles davam aquela mexida para chegar próximo de uma harmonia visual, de uma proporção áurea. O Caravaggio não, ele vai retratar a realidade nua e crua, tanto que ele vai usar modelos que não são considerados modelos bonitos, que não são modelos da alta classe. Ele vai usar mendigos de modelo nos seus quadros, ou prostitutas, ou garçons, pessoas comuns do dia a dia que ele via na rua, que ele usa como modelo das suas obras. E é esse realismo dramático que vai fazer com que a igreja se interesse pelo trabalho dele, né, e dê aquele suporte social pelo trabalho dele, mas é isso que vai diferenciar ele como um dos melhores pintores realistas para a história da arte. Porque ao mesmo tempo que ele evolui a técnica do esfumato, ele rompe com o idealismo e ele cria essa coisa nova com esse drama realista que vai ser muito usado no movimento barroco. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Me diz aqui o que vocês acham do Caravaggio e dessas histórias turbulentas dele. Se vocês gostaram, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui.